70% das mulheres terminamos esses processos sozinhas. Aqui, com quantos testes de gravidez você começou a desconfiar que algo estava errado? Reprodutivamente, tenho 46 anos. Se tivesse sido mãe na primeira fertilização in vitro há 4 anos, provavelmente não estaria casada. Não somos clientes, mas pacientes. Eles dizem para eu colocar o limite, mas não posso, pois é meu projeto de vida. Frequentemente me pergunto se desejo viver solteira para sempre, sem casar. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio deste podcast Conquiste o Seu Mundo. Eu sou Johnny Abraham e, como toda semana, estou feliz de ter uma convidada hoje, que vai nos ajudar a continuar nesse processo de autoconhecimento. Mas desta vez não vamos fazer isso apenas de forma emocional, mas também física e biológica. A que me refiro com isso? Vocês vão entender em um instante. Guadalupe Hernández, seja bem-vinda. Como você está? Obrigada, Johnny. Estou muito bem. Muito feliz de estar aqui com você. Sempre agradecendo por abrir esses temas que, para muitas de nós, ainda são um tabu. Então, obrigada. Então, obrigado pelo tempo e obrigado por se abrir, porque sei que isso é algo sensível e vulnerável para você e, bom, vai ser lindo compartilhar isso com você. Obrigada. Primeiro, vamos contextualizar quem é Guadalupe. Me conta um pouco quantos anos você tem, se é casada ou não, de onde você é. Bom, eu sou Guadalupe Hernández, sou designer gráfica, tenho 41 anos, moro na cidade do México, estou casada há 2 anos. Sou praticante de yoga por convicção e, bem, designer por profissão. Bem, desde que comecei a tentar engravidar há 4 anos, o objetivo da minha vida começou a mudar um pouco. Bien. Ok, pela falta de informação. Ok. Pelos poucos espaços que às vezes existem para as mulheres viverem com apoio às diferentes fases que passamos. E é para lá que estamos indo. Você estava me contando há pouco e, obviamente, antes de te convidar já tínhamos visto mais ou menos a sua história, que, bem, você, como muitas mulheres mexicanas e latinas, e em geral, como muitas mulheres, tinha a convicção de construir uma família, ter filhos. Mas a vida tinha outros planos, não é? Como você lidou com isso? É verdade. Bem, eu acho que um problema que acontece com todas as mulheres é que estamos muito desconectadas do corpo, etc. Quer dizer, tudo que te dizem é ruim, que nojo, que medo, desde a menstruação, a puberdade, ter filhos, etc. Então, nessa desconexão com o corpo, no dia em que você decide querer ser mãe, bem que poderia ser só riscar uma data no calendário e dizer, em dezembro não vou mais fazer essa viagem, porque vou estar grávida e isso vai acontecer, né? Então a vida tem outros planos. E você começa a conhecer seu corpo, começa a ver o que acontece, começa a ir um pouco mais fundo. Né? Y, pues, não só pela parte do útero, dos ovários, mas a fertilidade como um todo. E então... E foi aí que descobri que eu tinha uma insuficiência ovariana prematura, Ou seja, é como estar antes dizia menopausa precoce, mas hoje se sabe que é uma questão de um hormônio que você já não secreta o suficiente, então você entra na menopausa antes. E eu já não estava ovulando o suficiente para ter um filho da forma romântica que eu tinha sonhado. Ou seja, deixa eu ver se entendi direito. Você teve a menopausa antes. Tenho 41 anos, mas estou mais próxima do que o normal para a minha idade, reprodutivamente, como se eu tivesse 46 anos, para você ter uma ideia. Ou seja, seu relógio biológico era um pouco mais curto, vamos dizer assim. Antimuleriana. Exato, e isso você descobre com um exame de sangue que se faz, que se chama hormônio antimuleriano. Antimuleriano. Qual é tu relógio? Esse exame é hoje minha luta com ginecologistas, pois tudo se complica. É uma informação básica para mulheres de 20 a 30 anos saberem qual é seu relógio. Tenho 41, mas estou mais próxima do que uma mulher da minha idade normalmente estaria. Ou seja, reprodutivamente eu tenho como se tivesse 46 anos, para você ter uma ideia. Ok, ou seja, seu relógio biológico está mais reduzido. Exato, apertado, porque temos um tempo e para as mulheres é assim. Então veja, isso é quando você já descobre e percebe, e é quando você começa, como você diz, a se aprofundar no seu corpo. Mas o que acontece antes de descobrir tudo isso, essa terminologia e tudo mais? Como é o dia a dia de Guadalupe e como você começa a viver essa ilusão, desilusão, esse querer e não conseguir? Ou seja, você estava em um relacionamento, já era casada ou como foi?
Durante a pandemia conheci meu atual marido. Ok. E quando nos conhecemos, olha, eu sempre quis ser mãe, mas de repente, sabe, você está com parceiros que, bem, não estão à altura. E eu realmente acredito que, como mulher, você escolhe uma pessoa para ser o pai dos seus filhos. Se depois não dá certo, e você faz, né? Mas tem alguém que é o pai dos seus filhos. Encontrei quem queria como pai dos meus filhos. Quais padrões uma pessoa precisava ter para ser o pai dos seus filhos? Bom, nesse caso, acho que foram os mesmos valores, a mesma educação e o mesmo projeto de vida, que era uma família. Não. Então, nos conhecemos durante a pandemia e foi tipo, olha, eu tenho 35 anos e gostaria de ser mãe, então vamos acelerar isso. Vocês já eram namorados ou foi só um acordo entre amigos? Sim, namorados, namorados, namorados. Ok. Ok, namorados e então, bom, éramos namorados pandêmicos, 6 meses sem fazer nada. Acabaram todas as séries da Netflix, inclusive aquela que assistimos enquanto comemos em casa. Então vamos tentar fazer algo. E acho que é um dos momentos mais frustrantes da vida. Porque é quando te dizem que você nasceu para isso, que é para relaxar, que tudo vai ficar bem, que é para tentar. Desse jeito, levanta as pernas, prende a respiração. Bom, tudo que você possa imaginar que a gente faz, né? Seguindo esses manuais da Y para engravidar. E Por mais que você fazia, você não via. E eu via por mais que eu tentasse chegar, ou seja, o negativo me derrubava e era muito frustrante, de verdade. E além disso, tem a parte sexual e a parte da intimidade, né? Que começam a ter data e hora. você acaba se tornando algo estressante. Sim, é uma obrigação. Então isso quebra muitas coisas e eu poderia te dizer que 4 anos depois é algo que é muito difícil de retomar. Porque para nós já não entra na parte do prazer. E sim, você vai fazer algo com um certo objetivo. E digo, em geral, muitas mulheres somos do tipo, se você acredita, você cria, faz de tudo para isso e vai conseguir. E tem vezes que não dá, né? E então, veja, estão tentando, com a pandemia a favor nesse aspecto. Tipo, tinham todo o tempo do mundo para ficar em casa. Mesmo tentando, não acontece. No começo, você deve ter encarado naturalmente. Não deu certo, mas na próxima vai dar. Exato. Depois de quantos testes de gravidez, por assim dizer, você começou a pensar que tinha algo errado aqui? No 8º teste, ou seja, quase 8 meses, eu já estava exausta, tá cansada. Meu marido também meio que me dizia, pois é, se pedirmos ajuda, os dois conscientes de que, bem, você já não está mais na casa dos 20, né? Então dissemos, bom, vamos buscar um pouco de ajuda ou informação sobre o que podemos fazer. E aqui tem duas coisas. O tema da reprodução assistida no México, já entrando no assunto, não é regulamentado. Além da falta de informação, cada clínica e médico adota estratégias e métodos próprios. E então, onde você acabar indo, se for rápido e, bom, acabou sendo um lugar seguro, ético e comprometido. Que bom. Mas se não for, além de toda essa confusão mental e emocional que você já está passando, ainda tem o perigo de cair nas mãos de pessoas que lucram com o seu projeto de vida. Que não acontecia. Não aconteceu. Ao contexto. Então, caímos nessa coisa de ficar procurando e quem pode nos ajudar e mandam uma recomendação e dizem para ir falar com não sei quem e não sei o quê. Então chegamos a clínicas de fertilidade onde você é só mais um número. Nunca há protocolos assim especializados, eles não fazem diagnósticos completos. Sim. Acho que examinaram meu marido. Porque eu meço a minha vida em tentativas de in vitro. Fiz 6 tentativas de in vitro. Na quinta tentativa de in vitro decidiram estudá-lo a fundo. Vamos ver. Vou pausar e retomamos depois, por favor. Sim. Isso me interessa muito. Primeiramente, quando vocês percebem que não está dando certo, vocês começam a ficar frustrados um com o outro ou sempre teve esse sentimento de somos nós dois juntos buscando isso? Ou já começou a rolar um pouco de estresse aí? Sim, alguma vez o problema era meu? Mas ainda não sabia disso. Sim, no início ninguém sabia qual era o problema, o que gerava frustração no casal, pensando no que poderia estar acontecendo. Meu marido também dizia, talvez seja eu. Só suposições, o sexo já tinha se tornado estressante, já não era mais o prazer como no começo e havia uma frustração de não conseguir o que estavam buscando com tanta vontade, né?
claro. Você disse que ele imediatamente, ou bom, nas primeiras suposições, também olhou para si mesmo, disse. Poderia ter sido ele. No entanto, pelo que estou entendendo no início, os médicos não olharam para o seu marido. Só no quinto in vitro. Você acha que isso faz parte? Não, não quero entrar em questões de gênero, mas acha que isso faz parte de uma cultura um pouco machista ou algo assim? Sim, totalmente. Quer dizer, você chega nas clínicas de fertilidade e Até mesmo quando você está numa consulta, você está aqui está a mulher, e nem sequer falam com o homem, nem sequer olham para ele. Então, sim, é muito desgastante. Totalmente. Tudo é o óvulo e a qualidade do óvulo, e colocam em você um medo e uma culpa de que você tem que fazer tudo da melhor forma para que esse óvulo esteja espetacular. A homem dizem, você tem 3 milhões, um já basta. E na verdade, não, não. Hoje sabemos que a tireoide também influencia nos homens, os hormônios. Muitos precisam fazer certos ultrassons para ver a quantidade de sêmen ou DNA espermático. Ou seja, são muitas coisas, não é só, tipo, apenas um dos 3 milhões. Mas voltando um pouco para essa parte que você falou da frustração e tudo isso, tipo, quando eu recebi o diagnóstico e me disseram que eu tinha uma falha, uma insuficiência ovariana, a primeira coisa que eu disse para o meu marido foi, sabe de uma coisa? Fique com alguém mais jovem. Tipo, eu te dou permissão, tá tudo certo. Se você quiser ser pai, que horror que isso seja culpa minha e que por minha causa você tenha que passar por tudo isso, né? E ele ficou tipo, imagina, claro que não. Meu objetivo número 1 era ter uma parceira, tipo, casar, estar com alguém e tal. E a consequência disso seria ter um filho, né? Mas, para mim, foi muito difícil de entender, de superar e dizer, ok, sim, ele está falando a verdade comigo, porque o processo se tornava tão complicado, tão difícil fisicamente para mim. Percebia que meu corpo não respondia e que ele queria fazer alguma coisa. Acho que, como casal, às vezes está nesse estado de amo essa pessoa e quero fazer o melhor que posso por ele. Embora tivessem dias em que eu estava me sentindo péssima, né? Porque tem toda a carga de hormônios, a história que você cria na sua cabeça e tudo isso, né? Você sentia culpa por limitar ele em algo que ele queria e que talvez ele conseguisse com outra pessoa. Então vamos voltar, porque eu gosto de como você está abordando isso. Depois do quinto in vitro, eles examinam ele. Sim. Encontraram algo nele? Que encontraram Nós mudamos de clínica. em genes, porque acabou sendo muito ruim, acabou sendo muito ruim. Que clínica é essa para não ir? Muito ruim, gente. Não vão lá em Gênesis. Ou seja, não, esqueçam o pacote que porque eles fazem um pacote de te dou 3, 4 tentativas e te cobro não sei o quê. Não, pois é, ok, um caos. Então, saímos, trocamos de clínica, um tratamento muito mais humano, muito mais integral. Não, mas quando? Desculpa, vou ficar interrompendo, porque eu gostaria que as pessoas vissem a foto inteira. Estou com você. Por que decidi mudar? Que acontecimento fez você dizer, não continuo mais aqui? Eu me envolvi no processo, tirei o poder do doutor. Na primeira fertilização in vitro, você não está presente, quer dizer, você nem sabe o que está acontecendo. Quer dizer, só como informação, é in vitro. Retiro o esperma, retiro o óvulo, fecundo fora do corpo, faço o embrião e coloco o embrião já formado no corpo da mulher, né? No útero. Então, a primeira fertilização in vitro foi como me disseram: em 15 dias você está grávida. E eu, bom, então tá. Em 15 dias, passaram os 15 dias, veio negativo e o médico me dizia: você está perfeita, não tem problema. E eu, mas doutor, toma algum suplemento? Não tem nada para fazer. Eu disse: não me sinto tranquila. E então começo a pesquisar que, bom, nos Estados Unidos, na Espanha, até mesmo na Argentina, tem muito esse negócio de coach de fertilidade, né? Então são pessoas que são especializadas em questões de fertilidade, que fazem exames de hormônios, vitaminas, etc. E você vai vendo que às vezes existem deficiências, né? Então eu falei para o doutor: espera um pouquinho, eu vou assumir o controle, vou começar a fazer coisas por mim, pelo meu corpo, pelo meu estilo de vida. Olha, eu sou uma mulher muito saudável e tudo mais, mas de qualquer forma existem coisas, assim como existe uma dieta para isso. Diabético e uma dieta para questões de fertilidade, que se baseia em reduzir o consumo de glúten, açúcar, embutidos, etc. Né? Meu marido e eu nos esforçamos bastante, foi bem cansativo, porque eu andava pela casa com suco verde dizendo: ei, seu suplemento. Íamos a uma reunião e eu já via o terceiro tequila e já ficava angustiada. Como? O esperma, então,
E é horrível porque você está se cuidando e ainda tem que ficar assim. Pressionando. Eu falei, olha, Ou o outro precisa se cuidar, mas geralmente vejo essa cena. eu falei para ele, já pesquisou no Google como melhorar o esperma? Você nunca procura isso. Não. Aqui já tem a receita certa. Você precisa tomar tudo isso. Não, e o homem, veja, eu às vezes brinco com minha esposa, de brincadeira, não acredito nisso, de que sou tão homem que vai funcionar imediatamente e depois você percebe que não é como a gente pensa, né? Falam assim mesmo. Disseram isso para minha esposa. A primeira amostra que ela levou, falaram que era um garanhão e nem analisaram direito. Então, bom, eu me envolvo no processo, tiro o poder do médico, as coisas mudam. Eu fisicamente me sentia melhor, que é algo que eu sempre falo para os médicos. Se você prepara seu paciente para qualquer coisa, o resultado é diferente, porque você tem mais energia, porque você sente seu corpo diferente, porque sua mente está mais tranquila. E isso não faz ninguém engravidar, mas faz com que o processo seja diferente. Todo. Então, esse enfoque, às vezes, das clínicas de só olhar para o bebê e não para o casal, destrói tudo. Porque se você vai a uma clínica de fertilidade e tem consulta 10 vezes por mês, e dessas 10, 7 você chega chorando. Eu sempre digo, manda ela de volta para casa. Fale para ela comer Kit Kat no café da manhã que vai alegrar o mês dela. Mas esse medo acontece. Como pacientes, entendo bem sua angústia com o tempo, medo dos óvulos acabarem ou de algo dar errado. E a vontade de que tudo seja rápido. Acho que esse caminho nos ensina a aprender com os processos e a conhecer nosso corpo. Quando digo ao médico que faço mudanças e melhoro um pouco na próxima fertilização in vitro, fisicamente o resultado ainda não aparece. E na última vez que tento com eles, o processo estava errado, me estimulavam demais e eu me sentia muito mal e desconfortável com o médico. Você chegava nas consultas e tinha sempre alguém de passagem e tudo mais. E isso também é muito desconfortável, são processos muito invasivos para a mulher, sabe? Quer dizer, você está de avental, tem 3 caras lá, estão enfiando uma coisa na sua vagina e você pensa, o que está acontecendo? Cadê a música romântica e as rosas e tudo aquilo que me contaram? E você acha que eles são muito profissionais ou nem sempre? No meu caso, sim, eles foram, mas nem sempre, nem sempre. E há pouco tempo, agora mesmo, por causa agora que foi o Dia da Mulher, eles fizeram um congresso. Na MMRA, que é a Associação Mexicana de Reprodução Assistida, me convidaram para falar um pouco do ponto de vista da paciente e foi feito um estudo que há muitas mulheres, não saberia dizer exatamente a porcentagem, mas são muitas, que têm infertilidade por causa de abuso sexual. Então, muitas das mulheres que chegamos às clínicas, para nós é reviver o trauma de estar de pernas abertas com 5 caras que vão te engravidar. Então, muitas vezes não há o cuidado, nem o processo, nem a abordagem com a paciente para saber um pouco mais sobre ela, né? Ou seja, você chega e é tipo, já menstruou? Então já está pronta, vamos lá, né? Prova tesouro. E tem muitas outras coisas que isso implica, né? Claro. Vocês veem, pelo que estou entendendo, vocês veem isso como uma conta simples, de 1 mais 1. Não se envolve na parte humana, como você disse, como se não houvesse essa parte humana. Talvez haja quem sim, né? Médicos que sim, mas já é como clientes, números. Vamos para o... Ou a questão do casal, tipo, muitas vezes tem mulheres que gostam que os maridos vão junto e vão à consulta e pronto. E os próprios médicos começam a perceber que os homens já não vão mais às consultas, que elas chegam sozinhas. Então, é ampliar um pouco o olhar e ser um pouco psicóloga também. Tipo, perguntar, olha, está acontecendo alguma coisa? O que eu vejo hoje é que 70% das mulheres acabam passando por esses processos sozinhas. Ok. Ou seja, eles pulam fora porque a pressão é enorme, porque a carga hormonal é tremenda, porque o custo não tem bolso que aguente. O seja, e muitos também, é tanta essa coisa de o bebê, chega o bebê e dizem, aqui está minha filhinha, seu filhinho, tchau, já fiz a minha parte, vou embora, né? Então, ou seja... Como que muitos homens chegam até a meta só porque já foi investido muito. Mas não quero continuar esse tipo de relação, vou embora. Exato. Uf. Porque tudo quebrou no caminho. Porque não aprendemos com as pausas. Porque a própria indústria da fertilidade não te ajuda a cuidar da sua saúde mental durante esse processo. Onde você já está tendo que pedir ajuda para conseguir engravidar. Isso já é muito difícil para nós, né? Sim. Vai e pesa.
E depois agora peça ajuda para alguém para poder passar por isso de uma maneira melhor quando você acha que pode com tudo e não pode. E é muito difícil. Vejo que para nós mulheres pedir ajuda costuma ser muito difícil. E eu poderia te dizer que é quase impossível viver esses processos sozinha. Precisa de apoio. É importante ter alguém ao seu lado, como um grupo que diga, passei por isso também. Ou alguém, uma psicóloga que te ajude a integrar tudo o que está acontecendo. Não é só focar no casal, mas sim, ok, o bebê ainda não chegou, mas o que eu tenho, né? O que eu posso agradecer. E é um pouco, digo, já indo quase para onde estou hoje em dia, eu posso perder o que já tenho hoje, ou seja, meu marido, minha estabilidade, minha casa, minha paz, por algo que ainda não chegou, que como a menina me disse outro dia, ei, mas e se vier um dependente químico violento, ou sei lá o que? Você tem que arriscar. Muito esforço por um filho que não entende. Por isso eu alertava essa amiga e outras, pois quem educa os filhos somos nós. Eles não ficam assim do nada. O YC, quem educa e quem cuida é gente. Então reforçar e sim, você fez tudo. Sim, e sabe de uma coisa, Guadalupe? Se você faz todo esse esforço para tê-lo, é melhor fazer 28 mil vezes mais para cuidar dele. E para educá-lo. Não, e são bebês muito desejados, muito planejados, e acho que já não te pegam de surpresa, mesmo na idade em que estamos. Quer dizer, sempre há prós e contras de ter filhos aos 40, né? Tanto físicos quanto mentais, emocionais e tal. Mas também há outros benefícios, né? Você já fez muitas coisas. Você está preparada para construir um lar. Entendo que nem sempre você tem todos os requisitos, mas dentro do possível, você está em uma situação melhor para formar uma família. Voltando ao assunto de examinarem meu marido e me examinarem, não fomos tão bem. Quando você pensou, minha vida será definida por fertilização in vitro, em qual tentativa de fertilização in vitro vocês percebem que isso simplesmente não vai acontecer? E por que não acontece? Olha, eles examinaram meu marido na quinta tentativa e ele tinha uma coisa chamada teratosospermia, que significa que a mobilidade e o volume dos espermatozoides são baixos. E isso era por causa de um problema de hipotireoidismo. Então, eles ajustam a tireoide dele, ficam monitorando os hormônios e demora quase 6, 7 meses para ele ficar bem. E nos dizem, olha, tem luz verde, mas por todo o esforço e tudo que ela já tinha passado, que ela já estava desgastada física, mental, emocional e economicamente, me disseram que havia uma opção de fazer ovodoação. 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 Então, de doação não tem nada porque você paga, mas uma mulher mais jovem doa os óvulos, eles são fecundados com o esperma do seu marido e depois colocam em você. Ou seja, tudo isso é simplesmente essa fada madrinha que me ajuda com algo que eu já não consigo mais. Não é o seu DNA. Não é o meu DNA, Ok. Isso já começa a ser uma espécie de duelo genético. Aham. é um duelo genético. Comecei a trabalhar isso também, sabe? Porque no início pensava que não ia parecer comigo. Depois percebi que também não quero um mini eu. Não, já, vamos lá. O que a vida disser no final é esse desejo que você tem de formar uma família, de gestar e de que algo bom se passe para essa pessoa, né? Então começamos esse processo, a entrar nisso, a ver do que se tratava. E foi justamente por esse motivo que me casei. Bem, eu gostaria de dizer que foi por amor também, mas íamos fazer isso em Monterrey. E em Monterrey eles são meio conservadores. A ver, disseram precisamos estar casados ou apresentar uma carta notarial. Eu respondi que casaria, afinal já planejávamos isso. Vamos ver. Só para esclarecer aqui, toda essa tentativa foi enquanto éramos namorados. Sim, Vocês ainda não tinham se casado. Quero dizer, aí me surgem 800 mil perguntas. Poderíamos ter outro episódio sobre como ter confiança na pessoa com quem você está, mesmo sem um casamento. Ainda não havíamos feito a planilha do Excel. De acordo. Agora, por que você decide? Quero dizer, só para que possamos entender. Por que você decide passar por tudo isso? E ele também, por que decide passar por isso se eles ainda não estão como... Sei que casamento não é só um papel. Nem um anel. Está claro para mim. É emocional e um compromisso mantido diariamente. Mas, de que maneira vocês disseram? Vamos passar por tudo isso se não existe toda essa base que nos dá essa segurança, né? Você já sentia isso ou era outra coisa?
Bom, eu acho que foi tipo, eu quero, você quer. Os gastos eram altíssimos. 2 de fertilização in vitro, quer dizer, uma fertilização in vitro custa 250 mil pesos. Já, você fez 10 feiras. 6. Ah, sério? Dizíamos que gastamos com fertilização in vitro e casamento. E diziam, não, então já comemoramos em dobro, tipo, fazemos a revelação de menino ou menina e tal, e aí vestidos de branco e o show. Então, foi mais por causa dos gastos que estavam por vir, por essa questão de fazer o grande evento ou também compartilhar um pouco do que estávamos vivendo. Sempre fomos muito abertos, mas enfim, contar para as famílias às vezes também é complicado. Claro. E, bem, foi só nesse momento que praticamente o sistema nos obrigava a vir dessa forma para fazer esse procedimento. Se não for casado legalmente, não pode fazer esse procedimento. Exato. Entenda-se por um lado, porque, bom, a criança precisa de certas Sim, bases, não é? Legais para viver em sociedade. Mas, por outro lado, bom, não sei o que você vai me dizer, mas está um pouco obsoleto, não é? está obsoleto, mas sim, eu entendo o ponto de que são embriões, ou seja, você tira o embrião e ele vai ser congelado, e de repente, sim, tipo, e esse cara não aparece onde ele está. Você assina vários documentos nas clínicas sobre o embrião, o que acontece se você morrer, se divorciar, para onde quer doar e se não quiser mais fazer isso. Então, acho que sim, é obsoleto, mas de certa forma dá uma certa formalidade ao processo e, tipo, não está certo nem errado, só apresentaram assim pra gente e dissemos, bom, vamos casar. Chiquita, e foi um casamento como você sonhava desde pequena? Não, foi um civil rapidinho na casa dos meus pais, tipo, pronto, já assinamos, acabou e mandamos para Monterrey. Ok. Mas justamente uma semana antes de eu assinar, ou seja, de a gente se casar, uma garota do grupo de apoio, que depois eu te conto do que se trata o grupo de apoio, mas, enfim, uma garota de lá me disse, olha, acabei de abrir um laboratório e quero te dar esse exame de presente. Um exame que me diziam que não era necessário fazer porque, não, normalmente em laboratórios gerais custa 23 mil pesos. Aqui eu te faço por 7 mil. Eu disse, beleza, vamos lá, faço o exame e dá positivo para uma coisa chamada trombofilias. Ou seja, para eu engravidar, teriam que ter me anticoagulado. E me dá uma raiva que eu disse, como é possível que eu já fiz 5 fertilizações in vitro? Acabaram de examinar meu marido e o exame que diziam ser desnecessário deu positivo para mim. Então, naquela paz, achando que tinha feito tudo o que podia e que agora entraria na fase 2, que era a ovodoação, volto 20 passos e penso, mas então nunca fizeram direito, porque nunca viram meu diagnóstico completo. Mas então não foi só a primeira clínica. Em geral, a indústria da fertilidade está muito ruim. Muito ruim. Ou seja, não fizeram esse exame em você. E eu realmente não sei nada sobre isso. É básico. É básico, pois já tive 5 falhas de implantação, ou seja, 5 negativas após fertilização in vitro. E o doutor me dizia, não, 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 não. Faço isso, mando minha folhinha para ele e digo, sim, 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 sim. Depois pergunto, e aí? Já chega, não sei se posso xingar aqui, mas vai se ferrar. Fala a verdade. Sim, bem dito. Sublinha a linha das legendas. Pois sim, então copiei e colei para todos os outros médicos que eu tinha visto. Pois é, Vai se fuder, mas já tiramos 2 milhões de pesos de você. isso. E com quem eu tinha mais proximidade, cheguei a perguntar, gente, o que vocês estão fazendo? Ok. E então, aí eu me casei por amor. Aí eu já disse, mas olha só, dane-se a obrigação que eu... Você já não fez isso de mão, mas olha que interessante que se repete, eu tiro o poder do doutor. Ou seja, sim, olha, você completa. Completa essa ideia para mim. Mas é que confiamos tanto nos jalecos brancos e nos diplominhas pendurados na parede e no sistema, que acreditamos que vão nos ajudar quando, na verdade, e digo isso com muito respeito a muitos médicos e profissionais da saúde física e mental, que fizeram coisas importantíssimas e que ajudam muita gente. Sim. Mas para todo o outro lado dos aproveitadores e carniceiros e tudo mais, é importante que a gente faça esse tipo de coisa de se informar. Sim. De não acreditar em tudo que nos dizem, de questionar, de ter uma segunda, terceira ou até quinta opinião. Porque senão você vai, confia, e o outro só está pensando em comprar um carro novo, em ver como tirar mais de você. E você, com seu desejo mais nobre e natural do mundo, sofrendo. Portanto, fica o alerta para quem não é tão ético, é melhor buscar outra área. Há muitas formas de ganhar dinheiro, certo? Invistam em Bitcoin. E para os outros, parabéns. Mas, por favor, eduquem melhor os próximos médicos.
E o outro como paciente, ou seja, é preciso seguir a intuição, é preciso ficar esperta. Infelizmente, e de verdade, não cabe tudo que você tem que ficar atenta para além de tudo, ainda ter que dizer o que ele tem que fazer, Além disso, né? além disso, A parte, contanto que ela já te cobrou, Não. deixa uma caixa de lenços, mas do outro lado mandam pagar. sim. Não. Então o passe vai lá e paga, eu já tinha comigo, mas como assim um passe vai lá e paga? Tipo, nem que você fosse um mercado. Bom, peraí. Digo, já que estamos assim nesse clima, eu, graças a Deus, tirando um ou outro episódio de problemas asmáticos quando era pequeno, nunca precisei ir para o hospital para nada. E uma vez tive uma hemorragia bem forte no nariz, e outra vez minha esposa parecia que estava tendo um derrame cerebral, porque, bom, para mim era isso. E corremos para o hospital nessas duas vezes. Nas duas vezes, a primeira coisa que te dizem de qualquer coisa é: passe seu cartão, que é para uma garantia caso precise de alguma coisa. Não vou sair correndo, você vai me deixar anestesiado e conectado. Quer dizer, e no pior dos casos, se eu sair correndo, tudo bem, então me procura, né? Mas que coisa desumana. Sim. Quer dizer, entendo, todos queremos ganhar dinheiro e estamos no negócio. Quando vendo meus cursos, é claro que cobro, mas antes ajudo. Ou seja, eu me concentro em ajudar. Então, é isso. Fique atento a isso. Voltando a esse assunto seu, você se casa por amor. Eu me caso por amor. Você diz, isso é lindo e eu adoraria falar sobre isso porque antes de chegar a todo esse assunto de como lidar com a decisão de não poder ou não ter filhos, como isso afeta e tudo mais, vocês enfrentaram muito estresse juntos, não? Sim. Você diria que isso, embora talvez tenha desgastado um pouco a intimidade, uniu vocês como equipe ou também tiveram que ajustar algumas coisas aí? Tivemos que ajustar e continuamos ajustando. Depois de nos casarmos por amor, decidimos, bom, nossa família somos você, o cachorro e eu. Ok. Há quanto tempo vocês estão casados? 2 anos. E, e você, eu e o cachorro morre em um mês. Está decidido, somos nós 3. E esse luto foi tremendo. E voltou a quebrar outras coisas, porque nossa vida por 4 anos era o suplemento, o suco verde, ou não faça isso. Cuidado com a moto, porque seus testículos se esquentam, sabe? Tipo assim, tudo, sim. De lá para cá e daqui para lá, porque eu também. Não, já são 7 horas de sono, você já está me devendo 2, etc. E quando essa conversa é pausada, fica um silêncio super desconfortável. Quem somos nós sem esse projeto? E a gente luta. E agora, sobre o que falamos, tinha o cachorro coringa, acho que cachorros e filhos são esses coringas. Muitos casais. Eu saio para caminhar e já não te escuto, ou o menino, e me tranco no quarto com ele. E aqui éramos só eu e ele, comendo em silêncio, olhando para o teto. E eu pensava, caramba, quer dizer, e agora por quê? Tipo, qual vai ser a dica de vida? Já casado. Já casados por amor, Sim. e agora, não é? Então falei, sabe de uma coisa? Vamos viajar para ver se ficamos bem. Quer dizer, se isso vai dar certo. Porque um esforço de todo dia, né? Quer dizer, no final eu realmente acho que o amor é uma decisão e eu decido ficar aqui por essas situações e pronto, né? E a gente foi viajar, ficamos bem, dissemos, vamos lá. Quer dizer, eu disse para ele, você já me viu na pior merda, já me viu no pior em todas as situações. E nisso eu queria retomar um pouco a parte dos lutos. Que vivemos. Porque nós vivemos o luto de formas muito diferentes, mulheres e homens. As mulheres vão para a tristeza e choram o dia todo. E o homem vai para a raiva. Ele tenta resolver e diz, não se preocupe, o próximo vai dar certo. Eu penso que cara positivo, mas como ele sabe? E então ele vai fazer exercício ou vai para o escritório, faz as coisas dele e nessa parte a mulher acha que ele não se importa. Porque ele segue a vida dele. Lembro que num dos negativos eu estava na sala chorando quando Alejandro chegou em casa com os olhos vermelhos. Perguntei o que houve e ele disse, é que eu choro no carro. Eu disse, não, cara. Como assim eu choro no carro? Com certeza ele acha que tinha que ser forte pelos dois. Sim. Veja, isso é abordado em um filme recente chamado Hamlet. Dos filhos de Shakespeare. Sim. E não Hamlet, Hamnet. Hamlet. E fala sobre isso
de como ela acharia que ele não se importa. Sim. Quando ele simplesmente chorava sozinho, escreveu uma peça inteira sobre isso para homenagear seu filho e viveu isso de forma diferente. Então, que bonito você trazer isso à tona, porque é preciso ser empático, é preciso ser vulnerável e, acima de tudo, permitir-nos viver o luto e acompanhar um ao outro, mesmo que os dois estejam de luto. Isso é muito importante. Ninguém tem que carregar o outro. Grande parte disso recai sobre a mulher, claro, pois você está com aquela carga hormonal a mil e todos perguntam como está e falam com você. E também as mulheres procuram esses grupos onde podem se expressar mais e serem acolhidas e os homens nem tanto, né? E numa dessas, quer dizer, ele me disse: falam comigo, pergunta você, eu também perdi um bebê. E eu, sim. 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 Então, aqui também o homem está totalmente anulado em seus sentimentos e omissões. E isso também te separa, porque ao viver os lutos de forma diferente, cada um se agarra à sua própria trincheira. E não é porque você não se importa e não porque vocês não se amam mais. Mas o ponto de união já está ficando muito complicado, né? A comunicação é diferente. Você está no drama buscando solução, enquanto o outro é prático e diz: vamos, conseguimos sair dessa. E se não der certo, tudo bem. E você pensa: como assim não vai acontecer? Não? Então, isso depois de um tempo, hoje eu posso dizer que eu digo: não. Agradeço porque, embora quisesse ser mãe na época, se tivesse me tornado mãe na primeira fertilização in vitro a 4 anos, provavelmente não estaria casada. Meu relacionamento não era forte o bastante após tudo que passamos. Aguentar, segurar, sustentar, até mesmo ele e eu, né? De tudo que conversamos, de tudo sobre como você se vê, né? Porque depois de todo esse processo, e eu vejo as mulheres, você se torna invencível. O cara, tipo, não é que ele não participe mais, mas você começa a ver assim: cara, eu tô me injetando, eu tô fazendo, eu posso com tudo. Não? E os homens vão ficando um pouco para trás. Então isso te empodera muito, mas ao mesmo tempo, emocionalmente, vai te quebrando. Sim, sim, é algo muito contraditório, né? É tipo, sim, vejo que não estou desistindo, mas por outro lado, Já não aguento mais. estou exausta e estou me agarrando a algo que talvez não seja para mim, que eu não consiga. Agora, isso me interessa muito, porque se já é difícil para um casamento, um casal, entrando no casamento em grande estilo, enorme, com uma festa gigante, uma lua de mel incrível, tudo perfeito, percebemos que algo estava errado entre nós, pois somos um espelho e precisamos lidar com isso. Soma isso um luto múltiplo, porque eu, me corrija se eu estiver errado, eu vejo um luto múltiplo. Vejo um luto pelo bebê, da expectativa, do seu condicionamento e identidade como mulher latina, do sonho do casal. Ou seja, não é um luto apenas por um bebê que não chegou ou que se perdeu. É. Você teve que matar completamente a pessoa que tinha um plano A para dizer: bom, agora tenho que reinventar um plano A.1, certo ou não? Certo. Na verdade, ao nos casarmos, nossos votos foram, que quer dizer que nós nos reinventamos 1001 vezes. E foi assim. E eu acho que essa é a parte da história que mais dói, porque você, quando está no ensino fundamental ou no ensino médio, escreve no caderno como menina, até tricota um casaquinho de bebê e pensa: aos 26 já vou ser mãe. E você faz toda a sua história de tudo que vai acontecer na sua vida. De repente você percebe que não aconteceu. Risca, risca, livro novo, história nova e tal. E tudo isso é passar por um trauma. E em questões de infertilidade, pelo grau de incerteza em que você está constantemente, é diagnosticada como uma condição que te causa estresse pós-traumático. Então, tudo que a gente tem que passar nesses tantos lutos, como você disse, eu acho que há 5 pontos que a infertilidade destrói. 1, sua autoestima. Porque aquilo que te diziam que era muito fácil e que seu corpo serve para isso e que você, mulher capaz de gerar vida, não conseguiu. Então é uma briga com o corpo. De você falhou comigo. Você me falhou, não está fazendo o que eu estou te dizendo, porque se você tem que ovular no dia 15, a autoestima. Depois, a família e os amigos. A família sempre pergunta: não querem ser pais? Ou para quando os filhos?
também sugerem, toma esse remédio, aconteceu com minha sobrinha. Já parem de se meter. Querendo ou não, tipo, antes a gente só via como a tia solteirona, a encalhada e tal, mas agora as pessoas, o que elas acham, né? E opinam sobre o seu caráter sexual. Tipo, eu adoro isso. Foi o que comentamos no episódio passado. Vão lá assistir com a Chu Rodrigues. Como as pessoas adoram opinar sobre os outros. E todo mundo sabe as fórmulas e os remédios. E quando você diz, ei, obrigado, podemos revisar seu caso, mas não seu relacionamento. Sim. E não. É uma forma. Eu acho que é uma projeção do que eles deveriam fazer na própria casa deles. E também é uma forma de nostalgia porque eles não fizeram isso, mas já está muito chato. Quer dizer, tipo, se perguntarem se a outra pessoa der permissão ou realmente estiver pedindo ajuda, bom, aí sim é quando a gente tem que principalmente ajudar a encontrar saídas, mas não desse lugar de superioridade, ou seja, não do pedestal. Sim, conselho não solicitado não se dá, né? Também, todos gostaríamos de fazer isso às vezes por amor. Sim, sem dúvida. Ou seja, às vezes você não quer se colocar num pedestal, mas, poxa, cada cabeça é um mundo, cada vida é uma fórmula. Vou te dizer, de tudo isso, sempre tinham comentários terríveis, né? Mas teve um que um amigo do Alex, meu marido, a gente estava comendo depois de um negativo, destruídos, e ele se aproximou e sabia que estávamos passando por isso. Ele teve um problema, um dos filhos dele estava doente e tal, mas enfim, ele chegou, se aproximou e perguntou, e aí como estão? E Alex disse, não deu certo. Esse cara só disse, agora você está mais perto. Não sei se do precipício ou de outro bebê, mas está mais perto. Enfim, pensei, isso se responde? Quer dizer, não é tipo, vai no meu médico, faz isso. Ei, Isis, o que você acha que eu não fiz em 6 anos ou 4 anos tentando ter um bebê? Sim. E é bem recebido quando vem do amor, Sim. mas poxa, o estresse que a pessoa que está passando pela tempestade vive, muitas vezes o que ela precisa é menos conselhos e só isso, tipo, mais compre. Sim. Sim. Fique, escute. Então, bom, a família, os amigos, você se descompassa porque o amigo de toda a vida já está no batizado, na primeira comunhão. Sim. Começam a, já não te convidam mais, te acham coitadinha. Você diz, ok, então você não participa mais. Ou essas coisas de chá de bebê, que para muitas de nós também causam ansiedade. Mas não por maldade, nem pela mãe, nem pelo filho. Mas porque você pensa, quando vai ser a minha vez de estar ali? Né? E a outra é a parte econômica, que vai por água abaixo porque você está pedindo empréstimos no banco, vendendo carro, procurando de onde tirar dinheiro, não tem carteira que aguente. E como dissemos no começo, o tema da fertilidade e essa indústria não tem limite. Ou seja, eles dizem que é você quem coloca o limite. Eu não, cara. Eu não posso colocar o limite porque é o meu projeto de vida. Porque vou até onde der. Se eles não te ajudam a dizer, olha, já estamos em um ponto em que talvez a medicina, uma ajuda, possa ser um risco, então vamos buscar alternativas. Claro. Se, por exemplo, as pessoas que estiverem passando pelo mesmo, às vezes converso com Karen, minha esposa, e achamos que está tudo bem. Porque ela já fez essa parte de se examinar, que agora gostaria que você também falasse sobre isso. Parece que está tudo bem, mas sempre há questões para cuidar no dia certo, como ovário policístico e outras. Não vou falar como se soubesse, simplesmente eu disse para ela, olha amor. E ela também concorda muito com isso. Eu disse, olha, acho que nós dois queremos. Penso bastante por vários motivos. A idade traz consciência e às vezes é melhor deixar a vida seguir. Às vezes a ignorância é uma benção. Eu falei para ela, só te peço que você me diga se quer ou não, não seja um estresse. Se acontecer, ótimo. Se não der certo e houver opção, ótimo também. Mas se a gente vê que não, aí realmente não. Por quê? Porque senão, tudo isso que você está me dizendo vira adeus, casal, adeus, tudo isso que você está construindo por se endividar com uns caras pouco éticos chamados de doutores. Atenção. Atenção, não me julguem. Porque você coloca o limite e você mesmo diz, que limite, cara? Se é o meu maior desejo, eu estou programado. Minha natureza é me reproduzir, mas não consigo, em parte por causa das indústrias que nos afetam. Então, claro. Sim, eu devia ter me cuidado mais, mas ninguém me educou sobre coagulação. Talvez eu devesse ter sabido disso antes. Então, sim, é muito importante dizer para as pessoas, tipo, até onde é suficiente. O que você diria depois de ter passado por isso? Eu acho que, bom, o ponto de dizer acabou é quando você para de enxergar o que já tem.
Quando você para de agradecer pelo que já existe e todo o seu foco está em outro lugar, aí já é sinal de alerta. Você já vive em estado de ansiedade. Exato. Mas eu acho que antes de começar isso, tem que haver um espaço para o casal dizer qual é a sua culpa. Ou seja, quais são as suas culpas, né? Não existem culpas, porque todos aqui estamos no mesmo barco, mas você sente. Então, expressar quais são seus medos e quais são os limites como casal. Primeiro, vamos lá, temos esse orçamento? Até onde podemos chegar? E se não acontecer, tudo bem para você? E não, exato. Era isso que eu quis dizer, exato. Porque senão sempre vai estar lá, você sempre vai ter que ficar jogando isso na cara. E eu vejo isso hoje, já faz mais ou menos um ano que deixamos esse assunto um pouco de lado, mas estamos fazendo terapia de casal, porque eu disse, tipo, Alex, eu preciso que a gente retome a nossa comunicação de onde a gente estava antes. Claro. Você continua pagando o preço. Sim. Por que a gente não faz mais isso? Estamos voltando para esse lugar. E as 4 primeiras sessões, eu chorava sem controle, tipo, eu não conseguia falar, eu. E eu disse que eu achava, já tinha trabalhado muito esse luto, que era o da não maternidade. Isso pesa para mim, pois sei que, mesmo aos 60 anos, vou me perguntar, e eu vou dizer, sempre quis ser mãe, não consegui, mas é um desejo e é algo que você sempre vai ter. Então, é lidar com algo que você sempre quis, e normalmente se diz, não fui mãe por circunstâncias, mas claro que pesa, e que você tem que encontrar um lugar para acomodar isso sem culpar o outro, sabe? Porque nós dois, em algum momento, colocamos isso na mesa e foi até aqui chegamos. Obrigada, graças. Então, é como muitas vezes ouvimos, ele me traiu, eu perdoei, mas toda vez que pode, manda uma mensagenzinha assim, sabe, de violência. Obrigada. Passivo. Violência, exato. Isso também tem que ser assim. Ou seja, dos dois lados, temos que estar na mesma sintonia de estar no limite. Aqui paramos, estamos bem? Sim, perfeito. E então, a partir dessa base, começar a reconstruir e reinventar, e aí fazer uma lista de coisas que você quer fazer, onde já não... A primeira é conseguir dinheiro para o in vitro, comprar os suplementos e fazer o acompanhamento. Não, agora é, quero ir ao show de não sei o quê, vamos a ir para passear com o cachorro uma vez por semana. Ou seja, você começa a fazer sua lista de uma forma diferente. E eu acho que isso não nos ensinam. Quando começamos nessa busca, é como se o bebê ou o tratamento tivesse que se adaptar à sua vida. Mas nós jogamos tudo de cabeça para baixo. Ao contrário. Você perde essa parte. É como mulheres que deixam de ver amigas, depois querem voltar e já não entendem mais o que acontece. Não faça isso. Não abra mão de tudo por isso. Ou seja, cultive essa parte. Isso tem que ser parte do projeto, não a sua única parte, ou melhor, não o seu único. Porque se isso não acontecer, Já não existe mais. claro. Olha, tem uma frase que eu gosto muito e que é dita por outro dos meus convidados do podcast. E eu concordo com isso. A plenitude da pessoa é a base da plenitude do casal. E a plenitude do casal é a base da plenitude da família. Você não pode esperar ter filhos felizes e plenos se o casal está uma bagunça. E você não pode esperar que seu parceiro esteja bem se você não está bem. Ou seja, não seu parceiro como pessoa, mas o casal. Afinal, são duas pessoas se relacionando. Então, que bom que você trouxe isso à tona e deixamos esse lembrete para todos do seu mundo. Não pode ser nem seu parceiro nem seus filhos, porque você precisa de mais mundo se em algum momento os filhos forem embora. Ou você não pode ter filhos, decidem em comum acordo não tê-los ou ele vai embora. E sua mesa tenha mais pernas para te sustentar, senão seu mundo desmorona. Vai jogar tudo em cima dele. Sou infeliz por sua causa. Ou muitas mães que se divorciam, por exemplo, e ficam com o filho, quanta carga emocional colocam nele. É como se fosse, o dia que você for embora, eu vou ficar sozinha. Uf! Então, atenção, é um alerta. Plenitude individual, o seu mundo conquistado. Por isso esse podcast se chama Conquiste o seu mundo. E a partir daí você envolve mais elementos no seu mundo. Sabes como? Mas hoje você está aí e não sei, sabe como? Gosto que você tenha essa força de ser vulnerável, de dizer na frente de dezenas de milhares de pessoas: olha, eu passei por isso, continuo passando e estou vendo se vai funcionar ou não. Mas estou aqui porque muitos já teriam desistido no início. Como você disse, não tivemos filhos e ainda houve muito estresse. Já era para eu ter largado tudo. Não, e vou te dizer uma coisa. Quer dizer, expor a minha história porque, bom, tive a sorte de ser convidada para alguns podcasts e aí minha história é compartilhada. No final das contas, o que eu faço é, às vezes, dar voz ao que muitos tentam dizer, ou colocar em palavras também. E já aconteceu de, na rua, alguém falar: ei, do inutilmente, infertilmente, eu também sou. E às vezes isso pesa, sabe? Porque eu não sou só isso.
Quer dizer, eu não sou só essa história que comecei te dizendo, sou designer, sou eu e faço isso. Mas começa a carregar algo que pesa, né? A que não conseguiu, a que não fez, a que não sei o quê. Te julga muito. Sim, te julgam, porque ainda existe esse estigma, mesmo estando já em 2026, de que uma mulher sem filhos é uma mulher incompleta. Ótimo tema. Então você fica devendo para a sociedade, devendo para a sua família, devendo para os amigos que tinham essa expectativa de o que vai acontecer. Ai, vai ser lindo, né? Pois é, né? E que história você conta para si mesma hoje? Quer dizer, porque vejo que hoje você continua, talvez, como diria seu amigo, está mais perto, não sabemos do que, tomara que seja do mais bonito que você possa viver. Obrigado. Mas, que história você conta para si mesma hoje? Ou seja, o que te mantém aí? Porque justamente mulher mexicana casada. Você sente que deve algo a muitos, mesmo sabendo que não deve. Seu inconsciente pode estar te traindo. Você está lutando para consolidar seu casamento. Eu também estou casada há 2 anos e entendo onde você está. Não sei, ainda temos muito caminho pela frente, mas você está aí. Como você lida com isso diariamente? Como conta histórias melhores para si mesmo e evita que as críticas pesem tanto? Olha, hoje eu transformei todos meu luto em força e uma comunidade chamada Infertilmente, onde acompanho mulheres do mundo todo que têm caminhos diferentes, mas o mesmo sonho, um bebê. Acompanho elas nas risadas, lutos, traumas, em tudo isso. E não sou só eu, somos todas nós. E isso me deu uma força, e falando obviamente em nível pessoal, o que eu queria era ser mãe, sabe? Eu não queria ter chegado ao que construí hoje, que também agradeço, mas o meu objetivo era outro. Claro. Bom, já vou falar do bebê, mas sim, chegaram todas essas histórias e todas essas coisas que eu vejo. E que se hoje eu tenho o espaço ou fórum, e elas não, então eu penso, poxa, eu levanto a voz por você. Ou seja, levanto a voz por você para dizer, isso não está certo. Precisamos cuidar do casal e das mães. Né? Hoje eu vejo muitas mulheres com a questão da depressão pós-parto, que depois de terem gastado milhões com fertilização in vitro e tudo mais, a criança chega. E agora dão para ela, e assim como entregam o bebê para ela, dão também sertralina, porque ela não aguenta a carga hormonal. A culpa é de dizer, não estou me conectando com esse bebê e me disseram que tinha que ser assim e não está sendo bom para ela. Mas isso vem de um processo que nada mais foi cuidado, sabe? Então, é como ver tudo de forma integral. Gente, vocês lidam com pessoas, não somos clientes, somos pacientes. Nos deem espaço nas consultas médicas para que não perguntem só, já menstruou, mas também você se alimenta bem, vai ao banheiro, dorme bem. Você dorme bem? Então, onde estou agora nisso? Estou em uma luta, em uma comunidade, para tentar dar visibilidade às diferentes formas de ser mãe. Se amanhã acontecer de eu ter um filho, que bom. Mas hoje minha força está em dar voz a essas mulheres. Que ninguém passe por isso sozinha ou se sinta um bicho raro, pois, segundo a OMS, 1 em cada 6 casais tem dificuldade para engravidar. Aí neste vaya, que vai a diminuir. Exato. É algo que vemos cada vez mais por causa da idade das mulheres que decidem engravidar, tipo 35, 40 anos, por toda a parte química que usamos, estresse e o que mais você quiser chamar, isso só piora cada dia. E se nós não tivermos um pouco mais de controle e informação, imagina a quantidade de casais desfeitos e de mulheres destruídas que sim, vão receber seu bebê saudável em casa, como dizem os médicos, seu bebê saudável em casa. E eu penso, tá, mas para onde ele está chegando? Numa casa onde os pais não se falam e a mulher chora no banheiro pensando, o que eu fiz? Endividados até o pescoço. Não, 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 não. E aí vem tudo que ainda falta. Pois é. Quero te reconhecer, obviamente não é que você precise disso, mas eu quero dizer, porque é muito do que falamos aqui, dar um propósito à sua dor. Sua dor não está sendo em vão. Tudo isso que você viveu e você está se tornando uma voz para muita gente, apoio para muita gente e, acima de tudo, está se tornando uma referência para muitas pessoas que vão passar pelo mesmo caminho que você. Acho que hoje nos faltam novas referências. Muitas vezes eu me questionei se queria viver em plena solteirice a vida toda, sem me casar. Hoje eu ainda me pergunto se realmente quero ter filhos, além do aspecto egoísta de ver se eles se parecem comigo.
E aí penso, se eu não tiver filhos, vou acabar ficando sozinho. E são coisas que são só por mim, e eu quero ver se realmente encontro um propósito maior, que claro, você acaba tendo, porque são filhos que eles exigem todo o seu amor, mas me questiono, não gosto de agir no automático, pois quase não há referências ou ninguém fala sobre isso. Então eu acho que existirem referências de diferentes modelos, aquela que vive feliz com a não monogamia, aquela que vive bem depois de ter passado por toda essa crise, mesmo sem ter conseguido ter filhos, a pessoa que vive solteira, plena e não na solidão. Sei lá, né? Acho que Deus dá as guerras mais difíceis para seus melhores guerreiros, e não creio que tenha sido coincidência. Digo, também não quero tocar em nada de forma desrespeitosa aqui, mas quero te dizer que eu acho que isso chegou na sua vida por algum motivo. E você mesmo disse, eu não sei se o filho vem depois ou não. Mas isso veio para a sua vida por algum motivo, e eu acho que esse motivo é para que muitas outras pessoas pudessem ouvir isso. Porque é uma batalha que se luta muito sozinho, sei como você lutou. Então, eu acredito em você. Eu, obviamente, espero que as pessoas possam reconhecer Obrigada. nos comentários. Obrigado. E dito isso, gostaria de te perguntar, sei que hoje você ainda está vivendo isso, sei que hoje você ainda está passando por tudo isso e que ainda não superou completamente, mas está superando. Você acha que é algo que simplesmente se supera ou que se aprende a conviver com isso? E como você vê isso? Acho que você aprende a lidar com isso, pois até mulheres que são mães por fertilização in vitro ficam com uma marca de lutos e memórias inesquecíveis. Porque o caminho para chegar a isso foi complicado e são bebês muito desejados e você fica com culpa e tudo mais. Então eu acho que tudo isso, acho que esses lutos você aprende a lidar e eles servem para a vida. Porque hoje, graças a esses lutos, eu aprendi a impor muito mais limites na minha vida e socialmente também. Que agora eu não preciso mais ir a um lugar que eu não quero ir, porque antes eu me forçava muito. Quando você está com essa carga hormonal, quer chorar o dia todo, sua cabeça e corpo não aguentam. Aí pensa, não consigo, por que preciso ir se não posso? Não é? Você aprende sobre seus limites e seu corpo. Algo que você falou sobre a questão da informação e de se empoderar um pouco é que a gente tem tempo para se cuidar. Não deixem tudo para a última hora só porque querem, ou porque não querem, ou porque pode acontecer. Por saúde integral reprodutiva, pois nossa saúde sexual e reprodutiva é ruim e tudo começa na escola. Aos 12 anos dizem que você vai menstruar e usar absorvente. E os outros meninos do outro lado ficam rindo de você e fazem um desenhinho ali. Pronto, acabou, né? Não, se envolvam. Eu falo pro meu marido e digo, é engraçado, mas quando tentávamos de forma natural, tipo, era o dia 22 do ciclo e ele falava, hoje sim funciona. E eu, não, amor, hoje é só por prazer, lembra? Isso. Então, é muito legal quando os homens também querem saber o que acontece com o nosso corpo, como a gente pode se conectar de outra forma, como a química é perfeita, né? Tipo, não é só essa atração, mas do corpo mesmo. Por exemplo, a mulher fica com a temperatura mais alta depois, tem muitas coisas que são mágicas, mas tudo isso em que estamos envolvidas acaba bloqueando, né? Tome um anticoncepcional ou coloque uma camisinha e pronto, você já não vai entender mais nada do seu corpo. Eu realmente acho que, no caso especial dos homens, depois do pediatra, é bom que eles procurem outros médicos também. Ou seja, que cuidem da própria saúde. Porque isso é dos dois. No fim, sei que tenho trombofilia, independente de engravidar, já sei o que fazer. Usar meia de compressão, aspirina ou outra coisa. Meu marido já sabe que também tem um problema na tiroide, então... Saber sobre nossa saúde sexual e reprodutiva, querendo ou não ter filhos, é algo muito importante. Sim, como pessoa, mas também como casal. Porque aí você já começa um relacionamento com outras cartas na mesa. Ou falso? Claro, é como dissemos no início deste episódio, é o autoconhecimento tanto físico quanto de saúde. Certo? Falso ou muito falso? Guadalupe, só procuramos um médico quando estamos doentes ou frustrados, não por prevenção ou autoconhecimento. E vocês? Tipo, eu? Quando levei e ajudei meu marido a ir ao andrologista, ele me disse, os homens só vêm quando tem disfunção erétil, senão eles nem vão ao médico. Sim. Ou quando percebemos uma bolinha ou algo que assusta, cara. Não, e primeiro aquele susto, sim, não, de verdade. Não é como se numa terça-feira à tarde eu resolvesse ir, exatamente.
para fazer o exame de próstata ou coisas assim, mas dizem que a partir dos 40, principalmente para os homens, é muito importante que a gente faça isso. Então, fica o lembrete para mim e para todos os homens que estão nos ouvindo, ou para suas esposas, mandem o vídeo para eles. Exatamente. O que você acha das pessoas que hoje, mesmo podendo ter filhos, decidem não tê-los, porque você teve tanta vontade e lutou tanto, que eu não sei se você os vê? Digo, sem julgar, mas é como se estivessem perdendo algo que poderiam ter. Como? O que você acha disso? Olha, eu acho que a maternidade é algo muito complexo, mas acredito que maternar pode ser muitas coisas. Ou seja, entendo que muitas mulheres não tenham esse instinto ou não sonhem com isso para suas vidas. E na família e tal, mas a gente materna o cachorro, os pais, o marido, o namorado, essas coisas. Então, de uma forma ou de outra, a gente sempre está com essa coisa de cuidar, né? E eu carrego sempre essa representação da mulher que é vista como um receptáculo, né? E aí aqui, né, que caia mais. Mas as maternidades hoje já são muito diferentes. E as formas de e a definição de família também. Então, eu respeito muito quem diz que não quer. Eu recomendaria que antes de dizer que não quer, veja se pode, mas enfim, se não quiser. Muito legal, sim. Acho que desse lado onde está a sua luta e onde está o como assim você não quer. E eu não consegui, se existe, não é rancor, mas tem uma coisinha ali de sentimento estranho, que é como quando se vê na rua, sabe? Uma senhora vendendo chicletes com 5 crianças, uma coca de 2 litros. No fim de semana, na reforma, meu marido perguntou: você acha que aquela menina tem a tiroide regulada? E eu respondi: não! Claro, com certeza não, né? Então, são todas essas coisas que a gente não consegue explicar. Claro. Que é o porquê de você sim e eu não. Foi assim que aconteceu. Mas no final, todos nós temos um objetivo e uma missão. E eu não acho que ninguém chega aqui por acaso, né? Então, encarar o que nos cabe e se decidirem não, também vão ter sua responsabilidade social, moral, física e tudo mais com que decidirem maternar. Que vai sendo levado até um projeto, né? O que for. Claro, se questionem, perguntem-se se realmente é algo que vocês querem ou se estão no automático. E se fizerem, então cuidem dos seus filhos, porque hoje em dia, quantas amigas, sem expor ninguém, mas eu conheço muitas assim que dizem: sim, tenho 3 filhos. E onde eles estão? O motorista leva eles, a babá cuida, estão na creche, poxa, estou louco para que voltem para a escola de novo. Quer dizer, eu entendo que você queira seu espaço, eu entendo que é muito cansativo. Eu não sou pai, não quero julgar, mas você teve eles por algum motivo, então, para que você os teve. E se você não vai tê-los para ficar se culpando a vida toda porque não os teve só porque seu parceiro não queria, também se questione. É um projeto, é uma palavra que apareceu muito neste episódio, e é projeto. Você quer construir esse projeto, você vai cuidar dele, e você vai ter o sócio certo ou não? Esse sócio certo. Se hoje que você está na luta, eu te desejo o amor mais bonito do mundo com Alex, né? Se hoje, por algum motivo, não desse certo, você encontrou mais razões dentro de toda essa luta, além do propósito que você encontrou com essa fundação. Como ela se chama? Infertilemente, uma comunidade infertilemente, para viver com alegria e propósito além da família tradicional dos filhos. Ou seja, se a vida te dissesse: é você, esqueça todo o resto, eu te faria levantar a cara. Vamos ver. Sim, sim, sim. Acho que hoje estou em um lugar melhor. Hoje estou mais em paz com o meu processo, com a minha fase. Também, porque agora já é perimenopausa, menopausa, assim, isso também é difícil. Ver como o seu corpo muda, como os hormônios mexem com você. Essas coisas mudam com o tempo, são pequenos lutos e fases que também vivemos sozinhas. Mas acho que estou em um lugar melhor. Não vou te dizer que estou 100%, porque ainda tem coisas que me detonam, né? Essa maternidade, e esse de verdade eu não consegui, que há e tal. Mas meu irmão acabou de casar faz um ano e também me anima a ideia de ter um sobrinho, sabe? Sabes, às vezes penso que talvez esteja errado, pois projetamos nossas histórias, sabe? Eu digo, já é ruim, e eu sinto que esse amor que você tem, você também começa a distribuir, né? Esse amor que você tem, você também começa a espalhar em outros lugares. Tu testemunho mastinhas señalado, embora já te não deixar de mencionar nada.
em mis sobrinos. E acho que você está sendo muito resiliente ao dizer, bom, todo esse amor eu vou direcionar para minha própria menos. Isso se chama ser resiliente. É se reinventar a partir das circunstâncias. Então, eu gosto de ouvir isso porque vocês estão ouvindo uma mulher que não está se fazendo de especialista em tudo que já superou, mas que está vivendo o processo. E muitas pessoas aí também estão vivendo isso. Para mim, te ouvir é maravilhoso. Elas estão vivendo isso, estão se adaptando. E eu posso te dizer que muitas das meninas que compartilham suas histórias, ninguém mais sabe além delas, seus maridos e as pessoas do grupo que elas nem conhecem. Mas ter esses espaços onde você pode dizer, estou aqui, isso está acontecendo comigo. E vou ser muito sincera, hoje eu estou em um lugar diferente porque me dediquei. Bendita medicação. Tive estresse pós-traumático e chorava tanto pelas coisas boas quanto pelas ruins. Passei muito mal. E exatamente o que eu te falei no começo, eu tinha muita dificuldade em pedir ajuda porque pensava, mas eu consigo, está tudo certo. Tipo, eu chego em casa e tudo mais, mas aí tudo começa a desabar em cima de você. No dia, lembro que ia a uma consulta para iniciar um tratamento, mas o médico disse que apareceu um cisto e eu fiquei surpresa. O que está acontecendo? Saí quase me arrastando da clínica, chorando descontrolada. Liguei para uma amiga e disse, agora estou pronta, preciso disso. Isso é algo que para mim também é muito importante dizer. Não vamos deixar nada chegar ao limite, né? Nem do relacionamento, nem do financeiro, nem do emocional. Cheguei a esse ponto porque não aguentava mais. Exausto mesmo. Já não aguento mais. E então me ajudaram, tal, comecei a melhorar. Você começa a abrir a janela e pensa, ai, já, tipo, ser a bruxa, ser a Branca de Neve. E muda toda a perspectiva. Quer dizer, poder se ajudar nesses processos e em qualquer um. Ou seja, pedir ajuda, porque sempre vai ter algo ou alguém que esteja passando pelo mesmo ou um profissional de saúde que diga, olha, você precisa de um psiquiatra, um psicólogo, uma terapia, qualquer coisa. Nos abrirmos para isso, homens e mulheres, certo? Voltamos ao mesmo ponto. Se os homens não têm um espaço e não são visibilizados nesses lutos, isso também se acumula. Mesmo fazendo exercícios, trabalhando trancados ou chorando no carro. Isso acaba nos destruindo de novo, pois quando você quer conversar e compartilhar, cada um está num lugar. Sim, é necessário viver o luto. É preciso ouvir nossas emoções. É preciso pedir ajuda quando não estivermos conseguindo sozinhos. De preferência, busquem referências de quem já foi atendido por profissionais de saúde mental ou física e conseguiu superar. Ir a qualquer um e ser medicado por qualquer um, ou que cobrem 6, 8 fertilizações in vitro, é muito complicado. Então perguntem. Tirem um tempo para perguntar, para questionar, para comparar e depois tomem as decisões com consciência. Se você pudesse voltar à pandemia, ou um pouco antes, esse Guadalupe de hoje, para dizer algo ao Guadalupe daquela época, o que você diria? Não desista. Em todos os casos. Você atravessaria tudo de novo? Eu atravessaria de novo. Doeu, me destruiu. Não sou grata por isso, mas aprendi muitas coisas. Se eu não tivesse passado por isso, nunca teria sabido onde estava fisicamente, nem mesmo com Alejandro. Quer dizer, isso nos destruiu, mas também nos ajudou muito. Muito mesmo. Você acha que se tornou uma mulher mais completa, mais sábia e mais forte depois de tudo isso? Sim. Sim. Sou uma mulher mais empática. Porque sinto que muitas vezes a gente julga ou tem essas opiniões, ou já fomos aquela família que pergunta. Em algum momento, para o outro amigo, ei, você, onde está? E acho que isso me ajudou muito a ser mais empática com a situação em que cada um está, sabe? Ou seja, se você tem esse problema familiar, se está passando por isso com seu parceiro, se decidiu ser mãe solo, se esse cara caiu fora. Acho que há muitos pontos que me fizeram, acima de tudo, ser mais empática. Eu adoro. Vou ler uma frase que eu tenho no meu celular, que é uma frase que me ajuda muito em tudo isso quando passo pelas minhas próprias tempestades, que diz: eu consegui, estou conseguindo e vou conseguir. Isso é algo que eu digo para mim mesmo e digo: sempre se abrem caminhos. Só é questão de não desistir e saber enxergá-los por baixo do estresse e das histórias caóticas que contamos para nós mesmos.
Então, isso que você fala sobre empatia e não desistir, não. Eu diria para não desistir. Bem, dizemos isso para vocês, é que todos nós estamos passando por alguma coisa. Alguns enfrentam questões emocionais por infertilidade, outros por divórcio ou problemas financeiros, mas todos estamos passando por algo. Sejamos mais gentis e empáticos. Vale lembrar que superamos 100% das coisas até agora, por isso seguimos aqui. Que conseguimos, estamos conseguindo e vamos conseguir. E que a única coisa que não vale, porque vale tudo, é chorar, pedir ajuda, se perder, se confundir, ficar dando voltas em espiral. A única coisa que não vale é desperdiçar essa única vida que você tem para viver. Essa única oportunidade que você tem de viver e desistir. E muitas vezes tomar decisões que não seriam as corretas, porque existe amor, existe luz, existe caminho. Os caminhos se abrem se você seguir um pouquinho adiante. Prova disso é ela, Guadalupe, minha convidada. Prova disso também sou eu e muitos dos que já sentaram nessa cadeira. Espero que isso ajude vocês e não desistam. Vida. Guadalupe, onde podemos saber mais sobre o que você faz se quisermos acompanhar sua vida? Só quero acrescentar a sua frase que dizem que se as coisas não terminaram bem, é porque ainda não terminaram. Eu gosto. Dizem que a esperança é a única coisa que ficou na caixa de Pandora. Então, às vezes, sim, a esperança é duríssima e pode te matar e você pode estar esperando que aconteça, mas é a única coisa que vai te mover. Algo. E se você tem essa sensação de que se não terminou bem, é porque ainda não terminou, para qualquer coisa, continua até onde der. Obrigada. E onde podem me encontrar? No Infertilmente. Estou no YouTube e no Instagram e lá eu converso com médicos, pressiono eles, levo eles ao limite. Vocês também encontram depoimentos, ajuda, informações para seu processo. Seja qual for, a maternidade, como dissemos, acontece de muitas formas. E eu agradeço muito por esses espaços, porque são poucos os lugares que se atrevem a falar dessas coisas que são desconfortáveis e que às vezes também incomodam quem está te perguntando. Bom, no meu caso não foi nada incômodo. Eu estou realmente cativado, inspirado e aprendendo porque é um tema que para mim é novo. No entanto, este já é o meu presente, o momento em que começo a querer formar minha própria família. Não sei quais cartas a vida me deu, não sei se vou conseguir. Espero que sim, caso a gente decida que sim. Mas se não, sempre vou me lembrar de você e sempre vou me lembrar deste episódio. Milar, e espero que vocês também possam guardar este episódio para futuras crises, futuras situações que possam viver, que compartilhem com pessoas que estejam passando por algo parecido e que vocês curtam, não para que eu veja quantas curtidas eu tenho, mas para que o algoritmo recomende para mais pessoas. Lembrem-se que também temos uma comunidade chamada Conquista Teu Mundo, onde temos cursos, oficinas, temos todo um curso para atravessar o luto e suas 5 etapas. E isso é pedir ajuda. E a pessoa mais importante que você tem, você mesmo. Porque às vezes esse gesto de amor próprio de começar a mover tudo isso pode te levar a lugares melhores e até ajudar muitas pessoas, como hoje fazemos eu e Guadalupe. Guadalupe, muito obrigado. Foi uma conversa que eu gostei muito, que guardo no coração e espero que todos vocês também. Nos vemos em breve.